Oi, gente. Mais uma vez, mais um problema técnico. É o seguinte, se o programa, como eu sempre digo, fosse direcionado para um público maior, fosse direcionado, embora eu acredite que o nosso programa, que a nossa ideia, né, de resgatar o espírito da coisa, seja uma coisa que tenha um público grande, né, que tenha até uma perspectiva legal, mas se ele fosse direcionado para o público do MMA, do karatê esportivo, às artes marciais em geral, de uma maneira mais olímpica, eu acho que eu poderia contar com mais apoio. Mais uma vez, eu tive problema com o equipamento, então, em função disso não temos a abertura, a edição, aquela coisa toda no momento. Mas para não ficar totalmente sumido, né, da internet, agora, uma vez que até no site da revista Master, né, a gente saiu um anúncio lá legal pra caramba, maior incentivo. Então eu quero agradecer ao Fábio da revista, né? O Fábio foi muito gente fina comigo, foi muito gentil, liberando um espacinho para mim ali, pra gente, pro programa e tudo, para esse tipo de público. E quero inclusive ressaltar que no anúncio está escrito o mestre Alan Franklin. Esse mestre foi por conta dele, eu sou só um coraia, só um estudante, não tenho essa pretensão ainda de me auto-afirmar, me auto-anunciar como mestre, né? Porque talvez tenha havido uma falta de diálogo nesse sentido, né? Mas não me anunciei assim não. A questão é a seguinte, isso aqui não é mais um vídeo aula, em função, mais uma vez, da precariedade do equipamento, eu não poder estar fazendo o vídeo aula. Eu vou anunciar alguns livros aqui, que faltaram também, que são bem legais, né? Se eu não me engano foi no segundo vídeo aula, eu anunciei alguns livros bem interessantes. E agora eu vou anunciar outros e tudo, mas antes eu gostaria de tocar no assunto, que é o seguinte, gente, realmente falar do Karatê-Do, assim como de qualquer arte marcial bem difundida, bem divulgada, nos dias de hoje, é muito difícil, porque tem muita gente que toma para si a coisa de uma certa forma que, como se ela fosse realmente a detentora daquela arte, né? Há um tempo atrás, talvez mês passado, eu entrei em conflito com um rapaz numa página de Karatê-Do, onde inclusive existem ali presentes grandes mestres do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Que realmente ficou chato, ficou desnecessário, foi desnecessário, sabe? O rapaz deve ter seus 20 e poucos anos, entrou em conflito comigo de uma maneira muito desrespeitosa, que comumente a gente, lamentavelmente ao mesmo tempo, a gente vê a rapaziada da cidade geralmente ser agressiva, né? Em palavras, na maneira de se colocar, né? Exclamando frases, chamando os outros de safado, como foi o caso. Eu acho que as pessoas pegam muito pesado, né? Foi questionada ali, inclusive, se eu tinha estudo no assunto para poder falar, né? E aquilo não cabia para mim particularmente colocar cada fonte de cada informação que eu tinha posto, tinha falado, etc. O assunto em si naquela ocasião foi a postagem de um vídeo de Shurité, né? Supostamente Shurité. Eu não conheço aquele mestre, eu não conheço os mestres atuais de Shurité, não posso falar, mas sobre um programa que tinha na TV a cabo, eu não sei se ainda existe, né, que eram dois rapazes com conhecimento de luta que rodavam o mundo, os vários dojos, visitavam e eles treinavam um pouquinho. Eu tive a oportunidade de ver esse programa, eles treinando ninjutsu, judô, o próprio karatê, etc. E o que acontece? Eu postei um vídeo onde o primeiro questionamento do rapaz veio em função dos praticantes de Shurité estarem praticando o Naihanchi, que é no Karatê-Do Shotokan-ryu, hoje em dia, o Teki Shodan. Bom, eu sei que ele questionou, mas como é que pode ser Shurité se esse kata do Nahatê, e de fato é do Nahatê. Agora, ele não pode questionar
Por que está no Shurite? Porque eu, particularmente, ainda não cheguei num estudo que me informe por que ele está na Ratê, inclusive no Tomarité. No Shurite, inclusive no Tomarité. Porque é possível constatar na internet uma apresentação de um sensei, deve ser um Shihan, né? Gordinho de óculos, de Tomarité, que é uma coisa mais rara de se ver, né? Em função de, pelo que eu ouvi, ter sido um estilo que não deu muita origem aos modernos, né? Estilos de karatê. E o que acontece? Ele também apresenta o Narrante, da mesma forma que o pessoal do Shurite. Quer dizer, um sensei, ou Shihan de Tomarité, faz Narrante, assim como o pessoal do Shurite também apresentou no vídeo dos dois rapazes que rodam o mundo. Por quê? Eu não sei. Agora, é interessante frisar que quando essas discussões acontecem, as pessoas têm que segurar um pouco, entendeu? Questionar é uma coisa, né? Questionar, discutir, eu acho que é normal, né? Eu posso questionar as pessoas podem me questionar, agora ser agressivo é outra história. Outro ponto em questão, que eu achei de respeito não a mim apenas, e também se fosse a mim apenas, morri ali, entendeu? Porque eu não sou nada no histórico do karatê, né? Mas eu acho que é muito errado a gente questionar sem saber o porquê que o outro está falando. Por que eu estou falando isso? Eu entrei num assunto do meu azar existente no Karatê-Do, que por muitos desconhecerem, em função da gente viver num mundo mais direcionado para o Karatê Esporte, de décadas passadas para cá, isso foi esquecido. Então, em função disso, muita gente não conheceu esse aspecto. Agora, alguém pode estar vendo aí o programa e falar, pô, esse cara já está falando besteira, para não falar outra coisa. Mas não é. Eu acho que é o seguinte, quem estiver achando que eu estou falando besteira, como foi o caso do rapaz, né, da mesma discussão na página, que discutiu comigo em função do vídeo, ele também discutiu sobre isso, sobre o Niwazaki, dizendo que nunca existiu. Uma pessoa pode muito bem estudar judô e o jiu-jitsu, né? E dizer que é do karatê, o chão e tal, como o próprio mestre Rickson Gracie diz hoje em dia que todo mundo faz. Porque todo mundo hoje em dia, o pessoal do Muay Thai diz que tem chão, etc, etc. Bom, eu acho que é o seguinte, eu confio na minha fonte. Minha fonte foi o meu Shihan e a fonte dele foi o Kiyoshi Benedito. Quem discorda de mim, discorda desses homens. Não conheço o Shihan Kunde, não conhece o meu Shihan Kunde, tudo bem. Mas o Kiyoshi Benedito, quem conhece Karatê-Do no Brasil, no Rio de Janeiro, mas principalmente no Brasil, conhece esse nome. Então está questionando ele. Então o problema aí realmente é mais acima. Não será eu, não serei eu que vai ficar sendo ofendido, desmentido, nem nada disso. Aí a discussão da pessoa com os meus orientadores, né, os meus superiores. O que acontece é o seguinte, eu acho que hoje em dia a gente falar de estilos bem difundidos, né, como o karatê, o judô, etc. E hoje em dia o jiu-jitsu então, né, pegou muita fama. As pessoas são super entendedoras e donas do sistema. Esse rapaz teve a coragem de falar, não, porque do karatê-do, Shotokan, mestre Gishin Funakoshi, eu posso falar, porque eu estudei. Tudo bem, estudou, parabéns. Eu também estudo. Eu não vou falar, eu estudei, porque eu estudo e vou estudar sempre. Agora, a questão é a seguinte, gente. As fontes que o rapaz colocou eram extremamente fora da realidade, mas tudo bem, é a opinião dele, é o estudo dele, é o dito estudo dele, tudo bem. Não é a questão, o problema não é para isso. Então, lamentavelmente, eu vim aqui para falar um pouco sobre isso, para não ficar tão sumido também, no que diz respeito ao programa, ao blog, né? Outras entrevistas estão vindo, né, que algumas não podem ser seguidas em função da dificuldade, né,
de encontrar pessoas, de chegar em pessoas, por exemplo, para chegar no Sensei Chinzo foi difícil e tal, eu estou tentando no Sensei Lyoto, está difícil para o pessoal, né, que gosta. Como chegar nos veteranos, né, da velha guarda do Karatê é difícil, chegar nos veteranos do Jiu-Jitsu é difícil, chegar nos veteranos do Judô é difícil, entendeu? Mas já tem aí uma entrevista já feita para ser postada no blog com o Sensei Maurício Cantão, do Kyokushin, terceiro Dan, ele. E outras pessoas também importantes no meio, outras pessoas interessantíssimas, com uma grande história, grande bagagem, né? Agora, eu quero aqui anunciar alguns livros que ficaram pendentes, né? Sempre quando eu tiver novidades na mão, provavelmente eu vou trazer, né? Certamente eu vou levar. O primeiro é um livro muito interessante chamado Três Mestres do Budô, que é esse aqui, né? O autor aí acho que é americano, pelo nome, e ele fala do mestre Jigoro Kano, mestre Gichin Funakoshi e mestre Morihei Ueshiba. Jigoro Kano do Judô, Gichin Funakoshi do Karatê-Do, Shotokan-ryu, e Morihei Ueshiba do Aikido, né? Então, eu acho que é um livro muito legal no sentido histórico, né? Aqui na parte do judô do mestre Jigoro Kano, vocês vão ver ele contando o estudo dos vários jujutsus que ele estudou, né? Que aqui no Brasil, até hoje, não sei por que é jiu-jitsu. E o que acontece? Ele aprende os vários jujutsus de várias escolas, né? E, inclusive o próprio Fuzen Ryu depois se junta ao judô, no caso, ao jujutsu do mestre Jigoro Kano, da Kodokan, né, que já era chamado judô. E o Fuzen Ryu nada mais é do que um estilo de jujutsu que possuía essas técnicas de chão que foram parar no judô, chegaram aqui no Brasil, né, virou o jiu-jitsu dos gregos, eles aprimoraram, trabalharam aquela coisa toda. Então tem toda a parte histórica do Jujutsu, mas nesse livro em si, se eu não me engano, não cito o Fuzen Ryu. Eu estou dando um resumo do geral, né? O mestre Gichin Funakoshi também é bem contada a história dele, bem legal. Tem menos do que tem naquele outro livro, Karatê-Do, né? Meu modo de vida, né? Se eu não me engano é o nome daquele primeiro livro que eu anunciei para vocês. Mas aqui é bem legal também, porque ele conta detalhes históricos que também às vezes podem até faltar no outro, embora realmente o outro seja mais completo. Aqui do Morihei Ueshiba, do pai do Aikido, ele mostra também ele aprendendo em algumas escolas de Jujutsu, assim como o mestre Jigoro Kano do Judô. E, finalmente, quando ele conhece o Aikijujutsu de Sokaku Takeda, né, que era um grande mestre desse estilo, né, era um estilo de Jujutsu mais raro, mais desconhecido, né, mas não vou dizer desconhecido, mas era uma coisa mais particular ainda, pelo que eu ouvi, tá? Eu não sou do Aikido nem do Aikijujutsu, então eu não tenho certeza, eu já ouvi e vi algo a respeito. Então, aqui vocês podem ver que ele era um cara esotérico, nasceu em uma cidade esotérica, lá no Japão, entendeu? Uma vila bem com histórico de tudo. Então, por isso que o Aikijujutsu dele, mesclado provavelmente com algo de outros jujutsus que ele aprendeu, tem o Do, do Karatê-Do e o Do Judô, que é aquele sentido espiritual que eu já falei, né? Então o que acontece? É um livro muito bom, né? A formação do Aikido, do Karatê-Do, do Japão e o Judô. Pode comprar que é muito legal. Três Mestres do Budô. Esse livro aqui ele é muito raro. Esse livro aqui, apesar do nome ser um nome asiático, ele é do Kiyoshi Benedito. É uma raridade, entendeu? É um livro de Karatê, Goju-Ryu, né? Que foi o primeiro estilo de Karatê que o Kiyoshi Benedito aprendeu, né? Ele aprendeu mais a linha do Narate, do Goju-Ryu, depois que ele foi para o Shotokan, né? E ele fez esse livro. Esse livro aqui, gente, Karatê, Goju-Ryu, conheça tudo sobre essa modalidade do Karatê.
que acontece? É muito interessante, não sei se vai dar para enxergar aí, mas ele possui algumas fotos, né, do Kiyoshi, jovem ainda, assim como fotos, né, de algumas sequências do Goju Ryu, né? Muito legal. Deixa eu ver se eu separo alguma coisa que dê para vocês verem de uma maneira legal, um diferencial para quem não conhece, né? Agora tenho mostrado aqui já no primeiro vídeo aula um pouquinho de Goju, realmente foi um pouquinho, né? Agora, é muito interessante esse livro, porque ele é antigo, né? Aqui vocês podem ver um tipo de treinamento para a garra, né? O Goju muda muito, não que não exista no Shotokan, tá? Agarrar cabelo, em situações, em circunstâncias reais, o Shotokan também pega cabelo. A gente vê isso também no Impi, quando nós damos o Agizuki e pegamos, né? A mão abre, pé, aquilo é também tocando o pé no cabelo. Existem sim aplicações, né? Mas o Goju ele tem mais o hábito de rasgar a pele, muita mão engarra nos olhos, seu Tenshou ele bate com uma certa maldade. Uma coisa que eu já vi equivalente, mostrado até pelo mestre Masatoshi Nakayama no Shotokan Ryu, equivalente no caso ao Goju, quando ele dá o Kumade, ele dá deixando os dedos baterem, né, no rosto da pessoa, né, do adversário. Mas o Goju Ryu ele tem mais esse hábito, né? Então aqui o Kiyoshi mostra treinamento com garrafa, tipo garrafa de vidro, com areia dentro, né? Aqui ele mostra batendo na madeira com as pontas dos dedos, quer dizer, é um estilo bem raiz, bem final mesmo, com as raízes do Kung Fu, né? Eu acho inclusive que é por isso que eu falo, quem tem a oportunidade de conhecer o Goju Ryu, né, o Shitoryu, esses estilos assim bem com a raiz de Okinawa, acaba conhecendo muito o próprio Shotokan Ryu, né? Então é um livro bem legal, vale muito a pena se achar. Esse é o problema, né? Eu achei na Tijuca, né, ali perto da Santa Penha, aqui no Rio de Janeiro. Ó, o Dojo e seus significados. Esse livro o meu Shihan aprovou, é um livro muito bom, que acrescenta. Ele fala de todos os significados do Dojo, né? Ele está falando aqui, ó, um guia para os rituais e etiqueta das artes marciais japonesas. Ele dá toda a tradução do que acontece, né? O que significa kamisar e etc, né? Que é aquele altar do dojo, onde fica quem, e por aí vai. Se eu ler os tópicos aqui não dá nem tempo, né? Vale a pena. O Dojo e seus significados. Muito legal. E esse aqui é a continuidade do primeiro que eu anunciei, o melhor do Karatê, do mestre Masatoshi Nakayama. Esses são os fundamentos. É o livro 2. Vale muito a pena também, né? Tem muita execução legal, muita correção. O terceiro, então, gente, nem se fala, é melhor ainda. O terceiro ele mostra, tem fotos do mestre Tetsuhiko Ashai, Hirokazu Kanazawa, Keigo Abe, vários grandes mestres antigos. Bom, gente, o recado que eu queria dar nesse programa, nesse pedacinho de gravação, é exatamente esse. Vamos tomar menos, sabe, essa coisa, tipo de sermos os detentores do Karatê, de todo qualquer arte marcial. A gente está aqui para aprender, todo mundo está aqui para aprender, entendeu? Eu acho que a partir do momento que o cara fala com a pretensão, com aquela propriedade que o rapaz falou, entendeu? Eu acho que a coisa se perde. Então eu acho que a gente tem que ter realmente a humildade e saber falar do assunto com simplicidade. Eu posso levar uma coisa que pode ser até uma informação errada, entendeu? Mas em primeiro lugar, eu não estou colocando aquilo como a verdade absoluta, e ainda que tivesse, nos teria vindo, na maioria das vezes, de cima, do Shihan, do Kiyoshi, por aí. Porque dificilmente eu vou colocar uma coisa minha. Já coloquei sim, opinião minha, mas
coloquei a minha opinião e coloquei, olha, isso aí é a minha opinião. Como foi o caso da primeira vez que houve uma polêmica, que eu falei que o Karatê do Shotokan Ryu, que poucos usam o termo, o Ryu, inclusive, eu acho um erro, que se tem Goju Ryu, Shito Ryu, porque né, em outros estilos que são chamados assim, por que não Shotokan, né? Mas que eu chamei de Okinawa Shotokan Ryu. Isso aí deu uma polêmica e tal, porque pra mim a raiz é de Okinawa, né? Por mais que tenha tido toques do Kendo, toques de arte japonesa, ele é de Okinawa. O Shotokan também nasceu do Karatê, aquilo tudo que veio foi em Okinawa que nasceu, o Japão de lá ao invés de trabalhar na coisa. Então eu acho que assim, é a minha opinião, né? Mas quando é a minha opinião eu coloco, eu fiz, ó, não, porque eu acho isso e eu acho. Eu não vou botar a palavra na boca de grandes mestres, ou falar alguma coisa e dizer que foram eles que falaram. Então eu agradeço muito, novamente, a atenção e devo dizer a vocês que em breve tudo vai voltar ao normal. Abertura, edição, né, o equipamento vai estar direitinho e inclusive uma melhora, né, no programa, né, de equipamento para poder proporcionar uma coisa legal. Eu agradeço também o carinho de quem está mandando e-mails, tem recebido bastante e-mails, é porque não tem dado para mostrar as respostas em função de eu querer apresentar a coisa de uma maneira correta. Né? Eu quero apresentar direitinho o programa, eu lembro como tem que ser. Então em breve a gente se vê em mais um vídeo aula com e-mails respondidos e mais informações. Ouça!